Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Nesse mês de janeiro de 2022, eu vou começar uma nova série aqui no canal que chama Fora das Páginas, onde eu vou comentar os produtos culturais que eu tô acompanhando, mas que não tem a ver com literatura. Ou seja, filmes, séries, podcasts, vídeo no YouTube, música, coisas que eu tô gostando de acompanhar, de curtir, vou trazer pra cá. Eu adoro ver esses vídeos nos canais dos colegas aqui do YouTube, seja do BookTube ou fora, e decidi fazer também, porque aí a gente aproveita para tocar mais uma figurinha sobre coisas que a gente ama, e eu realmente gosto muito dessas outras coisas também. Eu vou começar falando sobre filmes, e o primeiro filme que eu assisti em dezembro foi o Stefan Zweig, Adeus Europa, um filme que tá no MUBI, eu assisti na plataforma MUBI. Ele foi um filme dirigido pela Maria Schrader, uma autora austríaca, e ele é uma cinebiografia sobre o Zweig, né, o escritor, do período que ele veio aqui para o Brasil, que ele morou em Petrópolis. Mostra um pouco um período que ele tá em Nova York também, mas vai mostrar muito do dilema dele como exilado, o desencanto dele com a Europa, e o que ele achava sobre esse processo muito intenso que ele teve de tentar arrumar visto para os expatriados, para eles poderem sair, né, do risco de morte lá durante as ocupações nazistas, seja na própria Alemanha, seja em outros países. O livro acompanha esse drama dele também e as relações que ele tem sociais até o momento do seu suicídio, né? Para quem não sabe, o Stefan Zweig tirou a própria vida aqui no Rio de Janeiro, né? Na cidade de Petrópolis. Eu gostei bastante do filme e acabei ficando com vontade de ler algumas outras coisas dele. Eu só li um livro do Zweig até hoje, que é o 24 Horas na Vida de uma Mulher, mas fiquei com vontade de ler outros e vou ler muito em breve, porque eu recebi um livro de editora, um livro que ele escreveu sobre o Dostoiévski, né? O Zweig escrevia algumas biografias, então ele tem esse perfil biográfico sobre Dostoiévski, que tem tudo a ver eu ler agora, quando eu acabei de ler um monte de livro do Dostoiévski. Então em breve a gente vai ter a leitura desse livro aqui. Em seguida eu vi um filme maravilhoso que foi o Get Back, do Peter Jackson, que tava na Disney Plus. Eu nem assinava, eu só fui assinar a Disney Plus pra ver esse negócio. E quem me acompanha há mais tempo deve saber que eu sou fã dos Beatles, eu gosto demais dos Beatles. Conheci na adolescência e é uma das minhas bandas favoritas. E eu sabia da existência, da gravação desse material por um filme que ficou conhecido como Let It Be. E o Let It Be acabou se tornando um filme sobre o término dos Beatles. Porque era já um período tenso ali, onde todos não, mas alguns deles já estavam considerando sair da banda, já não estavam assim muito satisfeitos, né, com o estado da banda naquele ponto. Então o diretor na época focou muito nesse aspecto da separação e logo em seguida, né, eles acabaram mesmo se separando também por motivos empresariais, comerciais, enfim, algumas questões burocráticas. A questão é que o Peter Jackson decidiu pegar esse material, todo o material, não o material, o do filme original, para dar uma olhada e vi um novo olhar ali, né? Porque mesmo os Beatles, eu assisti aquele documentário chamado Anthology, onde os próprios Beatles falavam super mal desse filme, dessa época e dessa gravação, né? Dessa gravação do Let It Be. Mas o Peter Jackson vai descobrir um outro momento, assim, uma outra parte da relação dos Beatles que envolve ali muito a amizade deles, o carinho que eles tinham uns pelos outros, mas também o processo criativo, né? A gente vê, o meu Beatle favorito é o Paul McCartney. E a gente vê o nascimento de algumas das grandes músicas do Paul McCartney. A própria Let It Be, Get Back, uma música que eu amo, que é The Long and Winding Road. A gente também vê o surgimento de algumas músicas importantes do George Harrison, do John Lennon, Don't Let Me Down, que é essa música maravilhosa. Então, assim, pra quem gosta de acompanhar o processo criativo de artista, o filme é maravilhoso. E pra mim ele foi muito emocionante porque algumas das músicas que eu mais amo, eu acompanhei ali nascendo nesse documentário. Então, assim, eu acho que foi a melhor coisa, uma das melhores coisas do audiovisual que eu vi esse ano que passou, definitivamente. E eu pretendo reassistir, eu realmente fico muito encantada, foi um presente de Natal pra mim esse documentário, sério mesmo, eu fiquei muito apaixonada. Eu já vi pessoas que nem são assim tão fãs dos Beatles que gostaram muito, mas eu que sou fã fiquei muito assim encantada, foram dias de muita alegria e amor assistindo esse documentário. Bom, em seguida eu assisti o filme do Downton Abbey. O Downton Abbey é uma série de que eu gosto bastante e é uma série que eu tenho em comum com a minha mãe, assim, minha mãe também gosta muito. E a minha mãe tava aqui na minha casa
casa no Natal e a gente decidiu ver juntas esse filme. A gente tá combinando de ver esse filme há algum tempo. Ele nem é um filme tão recente, mas ele é um filme que a gente tava esperando pra conseguir ver juntas. O diretor é Michael Engler, parece o nome. E o filme tá no Prime. O Dalton Webb é aquele tipo de coisa que eu vejo com várias suspensões de não só de descrença, mas de crítica. Tem aquele espírito de novela, assim, né, aristocracia britânica, que é um negócio que, se você for me perguntar do ponto de vista histórico, social e político, eu acho uma excrescência, né, essa coisa de aristocracia britânica. E tem vários momentos, não só da série, mas do filme, em que eu me incomodo, porque pessoas que são republicanas, não são necessariamente monarquistas e que tem questões com a monarquia, como um dos personagens que é um irlandês, né? Enfim, a Irlanda tem toda uma questão tensa com a Inglaterra. Me incomoda sempre quando essas pessoas fazem altos sacrifícios para salvar a família dos aristocratas lá, enfim, por amor à família dos aristocratas. Isso me dá uma certa preguiça, algumas vezes. Mas eu acho muito interessantes essas representações de classe, né? Dalton Webb tem muito essa coisa de classe, porque a classe trabalhadora que fica fazendo um monte de coisa nos níveis mais baixos lá do castelo que eles vivem, e a classe aristocrática em cima, com tudo pronto, comida pronta, eles nem se vestem sozinhos, né? Enfim. Quais são os dilemas diferentes? Porque existem questões ligadas, por exemplo, à vida das mulheres, que são bem diferentes para quem é aristocrata e para quem é da classe trabalhadora. Enfim, esses dilemas diferentes que são explorados, eles acabam sendo interessantes a despeito de uma ou outra limitação que a série tenha, né? Ou uma outra concessão, enfim. Mas eu gostei muito de assistir, não só porque eu gosto da série, mas porque foi esse programa aí combinado com a minha mãe. E tem o personagem da Violet, né, que é tipo uma duquesa, não sei direito qual é o título dela, mas ela é uma senhora, ela é interpretada pela Maggie Smith e ela é a melhor personagem, porque ela é aquela aristocrata turrona, ela tem as melhores falas, né, toda vez que ela aparece eu fico feliz, né? É a minha personagem favorita de Dalton Webb e só por poder revê-la já valeu muito. Os outros 2 filmes que eu assisti em dezembro foram no MUBI. Um se chama Vida por Vida, Maximiliano Kolbe, e foi dirigido por um diretor polonês que eu não vou saber falar o nome dele, Krzysztof Zanuski, sei lá, não sei falar polonês. Mas o Maximiliano Kolbe, ele foi um monge, se eu não me engano ele era franciscano, não tenho certeza, e ele foi mandado para Auschwitz, né? Então ele foi preso no campo de extermínio, numa situação lá em que escolheram uns caras para morrer. Um rapaz ficou muito abalado, muito desesperado, ele era um rapaz jovem, ele chorou, ele ficou desesperado, foi uma coisa totalmente arbitrária, porque eles iam morrer de fome. E o Maximiliano Kolbe se ofereceu para ir no lugar dele. Ele pediu ao guarda para ir no lugar dele e o guarda aceitou. E isso fez com que a igreja, depois de muito tempo, acabasse beatificando ele, porque o filme é muito interessante porque ele mostra várias visões. É um romance muito... O filme, ele é um filme muito polifônico. Porque ele mostra uma visão positiva de certos monges e integrantes da igreja em relação ao Maximiliano Kolbe, mas ele também mostra visões de pessoas mais ligadas ao socialismo, comunismo, que eram críticas à igreja. Ele mostra segmentos da igreja que não estão muito interessados em beatificar o Kolbe, que olham aquilo com uma certa desconfiança e também pensando num certo prejuízo, você talvez político da igreja. Então, existem vários olhares de pessoas que, de algum modo, sabem dessa história e o que elas pensam dessa história. E o filme ele é muito interessante porque ele segue a vida de um cara que teria sido o motivo pelo qual esse grupo de prisioneiros foi colocado para morrer de fome. E esse cara é interpretado pelo Christoph Waltz, né, que é um ator que ficou conhecido depois por fazer filmes em Hollywood. Ele até faz o filme do Bastardos Inglórios, né, o filme do Tarantino. E o Maximiliano Kolbe vira então essa figura aí enigmática e um pouco lendária depois. Ele existiu mesmo, mas lendária no sentido do que se conta sobre ele, porque na verdade, como eles estavam presos em Auschwitz, muita coisa é o que uma pessoa viu, que a outra pessoa lembra, mas enfim, teria tido essa história de ele
ter se oferecido pra morrer no lugar do outro, né? Ter se oferecido. Mas também tem toda uma visão do Colby como uma pessoa meio difícil, né? Uma pessoa que levava a religiosidade dele a um grau, assim, meio que da intransigência, né? Então, são muitas visões mesmo. Ele é bem polifônico e isso eu achei super interessante. Foi o terceiro filme... Terceiro? Acho que foi o segundo ou terceiro filme que eu assisti desse diretor. Eu acho que é o segundo filme que eu assisti desse diretor. E é um diretor muito interessante porque ele cria umas histórias, uns personagens... que normalmente são personagens que estão ligados à ciência, eles são cientistas, alguma coisa assim, mas eles têm umas perquisições existenciais que fazem eles se perguntarem se existe alguma outra coisa, num outro nível. Então, assim, existe um pouco essa cisão e essa dúvida espiritual entre uma realidade material e uma realidade espiritual. Esse foi o outro filme dele, não vou lembrar qual é o título, o outro filme dele que eu assisti, mas depois então teve esse, do Maximiliano Kolbe. O último filme que eu assisti em dezembro se chama Il Basilischi, ou The Basilistic, foi como apareceu, que acho que é algo como basilisco. Enfim, é um filme de uma diretora italiana chamada Lina Wertmüller. Apesar dela ter esse sobrenome, ela era italiana e ela tá ligada ao movimento neorrealista. E ela vai contar a história desses jovens que são recém-formados, eles dão aula, eles estão querendo fazer faculdade em Roma, mas eles moram numa cidadezinha super pequenininha da Itália. E eles ficam muito divididos entre continuar nessa cidadezinha, onde as perspectivas parecem meio limitadas e a vida parece meio paradona, meio estagnada, ou ir para uma cidade maior como Roma e procurar algum tipo de carreira lá. No fim das contas, o filme acaba tendo um espírito meio Deserto dos Tártaros, que é um livro que eu amo, também de um autor italiano, né, que é o do Dino Buzzati, que é essa coisa dessa indecisão sobre o que fazer em relação à própria vida e o peso dessa escolha, né, existencial, a escolha do que fazer com a sua vida mesmo. Se você fica aqui esperando uma oportunidade onde você tá, ou se você se movimenta e vai fazer alguma outra coisa, vai buscar alguma outra coisa. O filme também é interessante porque ele mostra muito essa vida italiana na década, eu acho que o filme se passa pela década de 50 ou 60, e ele mostra muito esse cotidiano da cidade pequena, a influência, como todo mundo é muito religioso, as diferenças das dinâmicas da vida social dos homens e da vida social das mulheres. Existe um clube ligado a um partido que me pareceu comunista ou socialista, algo do gênero, e ele só tem homens, mas também existem aquelas mulheres que meio que saem um pouco do esperado, né, numa cidade pequena. Então tem a mulher que todo mundo tem um fascínio porque ela vem de fora e ela pinta o cabelo de louro, ela é meio que considerada uma espécie de femme fatale e o povo fica projetando histórias nela. Existe a mulher que estudou sozinha, se tornou médica e ela tá ganhando muito dinheiro. A Wertmüller faz esses estudos também, essa diferença entre a vida dos homens e a vida das mulheres, e também do choque, né, do embate entre eles, né, de mostrar como a relação dos homens e das mulheres geram alguns conflitos e dinâmicas bastante específicos. Então, assim, ele tem um pouco essa coisa do recorte da época e de ser uma coisa de cidade pequena, mas eu achei bastante interessante. Tem aquele estranhamento de filme italiano dessa época, que é o fato da dublagem, né, do filme ser dublado, mesmo em italiano. Então, do áudio ser muito estranho em relação ao filme. Isso sempre me causa estranhamento. O filme neorrealista tem muito isso. Parece que o ator tá falando uma coisa diferente do que você tá ouvindo, mas enfim, superado esse problema, o filme foi muito interessante. Então esses foram os 5 filmes que eu assisti em dezembro. Bom, de série, né, eu assisti a 3ª temporada do Succession. Eu comecei a ver toda a Succession esse ano. Eu não assistia nos outros anos. Eu vi muita gente falando nas redes sociais e decidi assistir. Eu tinha um pouco de preguiça dessa série, mas no fim das contas ela é muito boa. É uma série sobre uma família, né, de magnatas de mídia. E tem esse patriarca, que é um cara que já tá bastante velho, e ele não larga o osso, assim, do poder. Existe uma expectativa de quem dos filhos dele vai ser o herdeiro, vai virar o representante desse grande conglomerado de mídia que ele detém, né, que ele comanda. E tem um quê de shakespeariano nessa série, né, de um eco assim de Rei Lear, né, que é bem essa história também de um rei que quer dividir o seu reino entre as filhas, mas também quer ter alguma ingerência, ele quer dar, mas ele quer ter
ainda alguma influência e como que isso dá muito errado. E a série também, em grande parte, uma série sobre ricos insuportáveis, sobre pessoas péssimas. A construção de personagens é realmente muito boa, porque eles são detestáveis. São pessoas que, apesar de serem família entre si, um sabota o outro, são pessoas totalmente inescrupulosas, mas é uma série muito bem construída e muito boa de acompanhar, né? Tem umas questões familiares, uns ressentimentos, umas questões mal resolvidas que são interessantíssimas. As que envolvem essas dinâmicas de disputa, de egocentrismo, de desejo de aceitação dos filhos pelos pais, enfim, tem todo um dramão aí familiar envolvido, além de muita ganância e falta de caráter e ambição. Uma série que eu tô adorando assistir, mas que eu ainda não acabei, é Rex. Eu acho que foi a Mali que indicou. A Mali é uma apoiadora aqui do canal, ela participa do clube de leitura também. Eu acho que ela comentou no WhatsApp, às vezes no nosso grupo de WhatsApp a gente troca umas figurinhas, eu tenho quase certeza que foi lá que ela indicou. E é uma série que eu tô adorando, é uma série que tem duas comediantes de gerações diferentes. Uma é uma mulher mais velha, que tá muito ligada ao palco, né, a uma espécie de... Eu não sei se é stand-up comedy o que ela faz, mas ela é muito essa humorista de palco. Mas ela é mais velha e ela tá passando por essa coisa de ser uma mulher mais velha, que tá superada, estão querendo aposentar, estão achando que ela já é meio irrelevante, ou que o humor dela tá ultrapassado, ou alguma coisa do gênero. E ela passa a trabalhar com uma roteirista, que é uma moça bem mais jovem, menos de 30 anos, se eu não me engano, e ela foi cancelada nas redes sociais, porque ela falou alguma bobagem, fez alguma piada totalmente inadequada. Então ela fica cancelada e o agente dela tenta reorganizar a sua carreira, e o que dá para ele fazer por ela é colocá-la em contato com essa comediante mais velha. E aí é muito interessante porque ao mesmo tempo que as duas são mulheres e as duas encaram certos problemas típicos de ser uma artista comediante mulher, elas também são de gerações bem diferentes. Então existe todo um olhar de desconfiança e muitas vezes de um certo desprezo, uma em relação à outra, em relação ao humor da outra, em relação também já ao modo de se comportar da outra. Mas elas também, com o tempo, convivendo, apesar das rusgas, porque as duas são bem cabeçaduras e difíceis, elas vão descobrindo algumas coisas em comum, vão criando assim alguma empatia. Então, eu adoro, porque é uma dessas séries que tem 30 minutos, eu consigo ver assim na hora do almoço, antes de dormir. Não acabei ainda, mas estou gostando muito. As atrizes são excelentes, é realmente uma ótima descoberta. Essa série tá na HBO Max. A outra também, tá? Não falei, mas o Succession também tá na HBO Max. Também na HBO Max tá o And Just Like That, que é o revival do Sex and the City. Eu assistia Sex and the City na época que passava e eu gostava bastante, achava divertida. E eu sabia, conforme os tempos foram mudando, eu suspeitava que certas coisas não iam muito se sustentar ou iam envelhecer muito mal em relação à série, né, original. Eu não parei pra rever a série original, mas decidi ver o revival. E já se percebe claramente no revival uma tentativa de atualizar a série para questões mais contemporâneas. Muitas coisas eu achei muito bem feitas, estão muito bem colocadas, tem discussões muito interessantes, inclusive porque elas estão na casa dos 50 anos. Eu adoro essas séries que tratam das mulheres mais velhas. Eu acho que a gente precisa não só das pessoas mais velhas, mas também das mulheres mais velhas. Porque a gente vem de uma cultura que tende a achar que passou dos 40 a vida da pessoa, não tem mais nenhuma importância, relevância, interesse. O que não precisa necessariamente ser verdade. Então eu gosto muito dos livros, das histórias de ficção, filmes e séries que tratam dessa faixa. Então a gente tem aí essas mulheres que estão nessa faixa de 50 anos e que estão lidando com problemas dessa idade, né? Então houve essa atualização. Continua sendo uma série sobre 3 mulheres ricas em Nova York, então também tem... Eu tenho um pouco de ranço com essa coisa meio vida de rico, eu tendo a achar uma certa breguice, vida de rico... E não é só uma breguice estética, mas uma breguice existencial, pelo excesso de desperdício, pelo acúmulo de troço, pelo excesso de autoimportância, enfim, de modos gerais eu tenho muita preguiça de rico e vida de rico e coisas que envolvem ricos. Mas tem desenvolvimentos nesse revival que eu tô achando até bastante interessantes, então tô acompanhando, tô gostando de acompanhar. E por fim eu comecei a ver, tem temporada nova de uma animação da Netflix que eu adoro, que é a Agretsuko. Não sei se vocês conhecem, mas é uma animação japonesa em que os personagens são animais e a protagonista, a Agretsuko, ela é uma panda vermelha e ela trabalha no setor de contabilidade de uma empresa, assim, ela é tipo uma burocrata. E a série tem muito a ver com a dinâmica contemporânea de trabalho, abuso moral, sabe? Esses abusos que você passa no trabalho, endividamento,
pobreza, condição de vida precária da classe trabalhadora, burnout, enfim. E a Agretsuko, ela é essa personagem que encontra como válvula de escape o karaokê. Então, toda vez que ela tá meio mal, meio desarranjada, não sabe o que fazer da vida, tem as pressões sociais também, pressão pra ela se casar, porque ela não casou ainda, enfim. Ela vai pro karaokê cantar e ela canta hardcore. Então, sabe aquelas músicas assim, tipo... É assim que ela canta. E aí ela fica, tipo, xingando o chefe. Porco, chauvinista! As duas coisas assim, eu adoro, amo. É muito engraçado. E as últimas temporadas do Agretsuko tiveram umas reviravoltas muito loucas, assim, ela teve uma guinada profissional muito inesperada, e agora ela tá ali num quiprocó com um rapaz que ela meio que mantém numa certa friend zone. A série nessa temporada tá explorando um pouco esse tropo dos amigos que se tornam amantes, né, que é uma fórmula de roteiro de várias histórias. E com esse colega de escritório que ela tem e que nunca desencanta, né? Então eles estão ali meio vendo se vai pra algum lugar, enfim. Eu vi poucos episódios por enquanto, mas também é uma dessas séries curtinhas que eu gosto de assistir na hora do almoço ou antes de dormir, porque tem 20 e poucos minutos só. Me contem aí se vocês já conheciam, se vocês gostam, porque eu adoro essa série. Eu vou falar aqui de alguns podcasts que eu tô ouvindo. Eu ouço muito podcast de notícia e eu tava querendo ouvir algumas coisas mais lúdicas, né? E aí eu comecei a ouvir 2 podcasts de música. Eu não comecei esse mês de dezembro. Um deles eu comecei, o segundo que eu vou falar, eu comecei em dezembro, mas o outro eu comecei antes, que é o Taradas por Músicas, que é apresentado pela Letrux e pela Leilá. A Letrux é uma cantora, né? E a Leilá, eu sei que ela escreve poesia, mas eu não sei muito bem. Eu conheci ela por causa do podcast, não sei o que ela fazia antes, mas ela tem um conhecimento assim, cultural surreal, ela e a Letrux. E elas decidem falar de músicas a partir das letras, da análise das letras. Então elas pegam, às vezes, um tema ou um artista para comentar essas letras, e eu tenho gostado muito de assistir. Eu não assisto podcast, ouço, né? Enfim. Eu não ouço podcast na ordem, normalmente eu olho pelo tema ou pelo artista e ouço o que eu tô afim de ouvir naquele dia, mas eu vou deixar recomendando aqui pra vocês, pra quem quiser conhecer, o episódio sobre o cansaço. Se eu não me engano, elas fizeram 2, mas o episódio que eu ouvi é um episódio onde elas vão falar um pouco da Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han e vão trazer algumas músicas que eu achei muito interessantes. Uma delas é uma música que eu amo, que é uma música dos Beatles, que chama I'm So Tired, e que tá no álbum branco, que é o álbum duplo da banda. Além dessa, elas vão falar de mais outras 2 letras, elas se intercalam na análise das letras e elas fazem comentários ótimos, elas trazem informações muito interessantes, que também tem um pouco a ver com a relação delas com os artistas, né? Eu já ouvi vários episódios, mas vou deixar esse do cansaço aí como dica. Se der pra colocar link, eu vou colocar aqui no box de informações, que aí vocês podem checar e ver se vocês gostam. O outro podcast é sobre música também. Esse sim eu comecei a ouvir em dezembro, não ouvi tudo ainda, que é o episódio pra caramba. Esse é um episódio mais de reportagem, eles vão contar a história de um álbum, chama Discoteca Básica. E eles pegam, então, um álbum pra contar a história desse álbum. E é muito interessante porque eles falam um pouco da vida do artista, em que estágio tava ali meio que a vida do artista na época do lançamento daquele álbum, quem foi o produtor, quem foi os compositores. Eu também não ouço na ordem, eu vou pegando os álbuns que eu gosto de ouvir. E até agora eu já ouvi os episódios do Pet Sounds, do Beach Boys, que é um álbum que eu gosto bastante, do Mais, da Marisa Monte, que é um álbum que eu adoro. Eu gosto muito desses álbuns, dos primeiros álbuns da Marisa Monte, e o Mais é um dos que eu amo. E do Construção, do Chico Buarque, que é um clássico, né, do nosso cancioneiro. É inclusive um álbum diferente na carreira dele, né, tem uma coisa assim de ruptura. Eu gostei muito desses 3 episódios, eu não me lembro se eu já ouvi algum outro episódio, tá, mas esses foram, se eu não me engano, foram esses 3. E eu tenho gostado bastante, são episódios de pouco mais de 1 hora que vão trazer muita informação. Ah, lembrei, eu assisti um outro também sobre o Let It Be, né, como eu tinha visto o Get Back, o documentário, eles fizeram um episódio em parceria com a HBO, se não me engano, foi um episódio patrocinado pela HBO, onde eles foram então falar sobre a produção do disco Let It Be. Pra encerrar esse vídeo, eu queria indicar alguns canais do YouTube que eu tenho acompanhado e que não são necessariamente sobre livros. São alguns canais bem diferentes, eu acho muito interessante os roteiros que eles fazem, tendem a ser canais com uns roteiros muito bem construídos e muito bem organizados, muito bem editados, e eles têm uma vibe um pouco do ensaio, são ensaios sobre cultura. O primeiro que eu quero indicar é o da Alice Capelle. Na verdade eu não falo o nome dela assim, né? Ela é francesa, então é Alice Capelle. O conteúdo que ela faz é em inglês, é mais fácil do que francês, imagino que tenha mais ouvintes de inglês aqui entre o meu público do que de francês.
E ela faz, então, esses ensaios sobre certos movimentos culturais, sobre certas situações. É até muito interessante porque ela analisa outros canais do YouTube. Eu acho isso interessante, certos movimentos dos canais. Alguns dos vídeos dela que eu mais gostei foi um que tem o título de Books Won't Save Us, ou seja, livros não vão nos salvar. É um dos últimos vídeos que ela fez e ela vai analisar se esse movimento dos clubes do livro e de ler tem capacidade ou poder de mudança política. E uma coisa muito interessante nesse vídeo é que ela cita o Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, né? Então ela tem esse conhecimento do Paulo Freire. Eu gosto muito das discussões que os vídeos dela suscitam, eu nem sempre concordo com elas, ou eu nem sempre tenho uma opinião já mega formada sobre os assuntos que ela trata, mas ela, por exemplo, trouxe reflexões que eu achei muito interessantes sobre certos fenômenos virtuais, como o Estude Comigo, Studygram, né? Que são esses canais do YouTube ou perfis do Instagram ligados à prática de estudo, e tem esses sprints de leitura, e eu fiquei horrorizada quando ela comentou que talvez o StudyTube tenha ido longe demais, quando um rapaz fez um vídeo de 12 horas estudando, né? Ele fez uma live de 12 horas estudando, e ela falou, gente, 12 horas? E eu também preciso confessar que eu achei um pouco over, porque entra um pouco nessa coisa da cultura do desempenho, de que o Byung-Chul Han fala um bocado, né? Você não tira folga, você não descansa, você entra num ritmo de produtividade extenuante, né, como se você fosse uma máquina. Eu gosto muito desse vídeo, onde ela analisa esse movimento do Estude Comigo, mas ela também tem alguns vídeos sobre os novos influencers da autoajuda, né, pessoas que falam sobre estilo minimalista. Ela vai mostrar certas contradições em relação a esses canais, de como muitas vezes eles têm um recorte muito específico de classe, tem uma certa desconsideração de dificuldade de classe com as pessoas. Muitos desses perfis, por exemplo, minimalistas, moram num loft em Nova York, assim, né? Então também tem essa coisa, tipo, a casa é mega minimalista, mas é um apartamento caríssimo num dos lugares mais caros do mundo. Num outro vídeo, por exemplo, ela fala da cultura que fica meio que por trás, de pano de fundo, das estéticas que estão muito comuns no Instagram, no YouTube, no Pinterest, sei lá, que são a do Dark Academia e a do Cottagecore, né? O Dark Academia é essa coisa meio retrô universitário, né? Umas coisas meio xadrez, o modo como você arruma sua mesa de estudos, as canetas, caneta tinteiro, não sei o que, certas coisas ligadas a esse universo das Ivy Leagues, né, e como ela vai mostrar o tipo de cultura que é enaltecida nessa estética do Dark Academia. Tem muito essa coisa da leitura dos clássicos, né, um olhar para os clássicos europeus, enfim. E o do Cottagecore, que é essa coisa meio retorno à fazenda, né, campo, enfim. E ela trouxe umas reflexões que eu não tinha parado para pensar, achei interessantíssimas, pelo menos como gatilho de reflexão, porque eu também não tenho opinião ainda formada sobre isso, mas assim, o gatilho da reflexão foi muito interessante. E a Alice traz bibliografia. Ela é aquela pessoa que estuda, ela cita artigo, ela cita livro, sabe? Tem uma preocupação com o embasamento que eu acho muito interessante. Quem faz um estilo de vídeo um pouco parecido com ela aqui no Brasil é o Thiago, do canal Hora Thiago. Eu gosto muito porque ele faz muitas análises de produtos culturais mega populares. Ele fala de filme da Marvel, ele fala de filme de ação, ele fala de série. Tem vários episódios no canal dele que eu gosto muito e o roteiro dele é super bem feito. O Thiago leva a coisa para um certo humor. E é um humor, assim, bem contemporâneo, bem jovem. E ele sempre dá contexto histórico, ele procura utilizar conhecimentos da área do jornalismo, da comunicação, para analisar certos temas, certas estéticas, certas vertentes, certas perspectivas nas obras. Eu acho as análises dele muito interessantes, e também como esse convite à reflexão. Acho que ninguém é obrigado a concordar 100% com o que ele fala. Ele faz uma pesquisa e uma organização de roteiro muito boa para esses vídeos. Eu vou deixar como indicação o vídeo que ele fala sobre a representação das mães como megeras. E ele faz essa reflexão partindo da série Gilmore Girls. E como é a representação das mães em Gilmore Girls. Tanto da Emily, a mãe da Lorelai, como a própria Lorelai, que é a mãe da Rory. E daí ele parte para outras obras que tem representação de mãe, madrasta, né? Como a mãe é representada, muitas vezes em comparação com como o pai é representado. E para terminar o vídeo, eu quero citar um canal que eu adoro. Ela também faz uns ensaios, mas ela também segue uma linha meio humorística, mas é um humor meio goofy. E eu adoro esse tipo de humor. O nome dela é Tara Mooney, ela é britânica, com aquele sotaque maravilhoso. E o canal dela tem umas coisas que eu acho que algumas pessoas podem considerar meio
doidas, assim, porque ela costuma dizer que o canal dela é o único canal roteirizado por uma vaca. E ela conclui os vídeos dela fazendo uma espécie de exibição dos pets dos apoiadores dela. Ela tem uma plataforma de apoio e também, não sei se são só os apoiadores ou o público de modo geral, mas ela sempre mostra um videozinho de algum bichinho de estimação e ela fala um pouco da vida desse bichinho no final do vídeo. E ela faz com todo um senso de humor. Mas a Tara, o trabalho dela envolve também muito essas análises de comportamento e fenômenos culturais. Então ela fala sobre certos tropos desenvolvidos em séries, por que certos temas em série, na opinião dela, deram errado ou são mal desenvolvidos. Ela tem, por exemplo, um vídeo sobre a representação do relacionamento entre professores e alunos, né, em séries de televisão. Ela tem um outro vídeo sobre o fenômeno do pick-up artist. Não existe uma tradução muito certinha para o português do que é o pick-up artist, mas ele é meio que o artista da pegação, que é uma espécie de coach da pegação. É um cara que ensina os caras a conquistar mulheres. E o pick-up artist, ele acabou associado a um certo movimento misógino. Eu não sei se todos os pick-up artists são misóginos, tá? Também não tenho interesse tão grande assim nesse movimento pra ficar acompanhando. Mas existe todo um flerte com a misoginia no modo como esses caras pintam as mulheres às vezes, como é uma cambada de interesseira, só querem saber do macho alfa, então você tem que fazer uma espécie de manipulação comportamental com elas para que elas te deem aquilo que elas te devem. Então, assim, ela faz essa análise bastante interessante de uns pick-up artists famosos aí, meio que mostrando como eles são péssimos. Ela às vezes fala de umas coisas que existem no YouTube que são absolutamente bizarras e que eu não teria conhecido se ela não tivesse me apresentado, mas o modo como ela fala é muito engraçado. E ela faz umas críticas que passam por uma análise política. Ela também analisa certos movimentos ou fenômenos que têm uma intenção de serem culturalmente ligados a uma certa posição política, mas ela também usa muita ironia no modo como ela fala dessas coisas, então é muito engraçado, assim, ela tem um quê de informativo, mas também tem esse lado meio sarcástico, que é muito gostoso. Eu acho, ela é uma pessoa, eu adoro ouvir ela falando, assim, o modo como ela fala, e enfim, vocês têm que ver pra ver como ela é maravilhosa. Então é isso, esse vídeo ficou bem maior do que eu pretendia que ele ficasse, vocês me desculpem, mas esses foram aí os produtos culturais que eu andei ouvindo. Eu não ouvi de música, acho que nada de novo, a não ser o disco novo da Marisa Monte, que tem algumas músicas lá que eu gostei bastante. Eu ainda não ouvi bastante o suficiente para ter uma opinião sobre ele, mas algumas músicas eu achei bem legais. Então é isso, me digam aí quais foram os produtos culturais que vocês consumiram, quais foram os filmes, as séries, os podcasts, canal do YouTube, música, enfim, o que vocês têm aí de bom pra recomendar, porque eu adoro esse tipo de recomendação. Vamos aí trocar essa figurinha. É isso, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!